Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, espero que esteja tudo bem na sua vida, que você esteja tranquilíssimo, de boa na lagoa. Eu acabei de acordar e ainda tô um pouco resfriada, então se a minha voz estiver meio estranha é por causa disso. Bom, hoje eu vim falar sobre o enorme elefante na sala, que muitas pessoas me perguntaram, por que você parou com o negócio de Miraculous e tal? Então, hoje eu vim explicar sobre tudo isso que aconteceu, porque aconteceu tão rápido que eu nem consegui acompanhar direito. E também explicar porque que eu fui lentamente parando de produzir esse tipo de conteúdo. Também vou falar sobre o que eu planejei, sobre o que eu tava tentando fazer pra virar uma comic mesmo, mas acabou que no final eu fiquei muito sobrecarregada, eu não consegui levar o projeto pra frente, porque eu sou incompetente. Vou falar isso tudo enquanto eu tô fazendo essa commission aqui, que foi pra uma VTuber chamada Shinobu, que foi super fofa comigo, e eu recomendo muito vocês irem seguir ela lá no site roxinho. Acabou de passar um carro aqui, olha que maneiro. E eu gostaria de começar o papo reforçando que o Thomas achou que ele é um imbecil. O cara já foi racista abertamente em alguns posicionamentos que ele já teve, assim, ele é burro demais pra admitir que ele é racista. Ele basicamente já deu alguns posicionamentos que foram racistas, tanto no Miraculous no show, quanto em algumas comics, que eu me lembro só de uma, mas que se eu não me engano tiveram mais, eu não vou ficar dando desinformação aqui, eu acho melhor se você quiser se aprofundar que você pesquise. Tem várias pessoas que falam sobre isso aí pelo YouTube, e a que eu me lembro, que foi a mais punk, assim, a mais braba, foi uma comic em que a Marinette, ela fica nua, no meio da noite, né? E ela vai parar em um beco vazio, porque a Chloe rouba as roupas dela e ela precisa recuperar elas. E ela fica sem o Miraculous dela também, se eu não me engano. Então ela realmente não tem como escapar. E ainda pra piorar, ela nessa situação completamente vulnerável, né? Que, inclusive, eu acho que é um tanto insensível você abordar isso numa comic que era pra ser público infantil. Que, inclusive, eu acho que é uma coisa muito ruim ser abordada de um jeito tão imaturo assim, se for pra tratar de um tema sério desse, que é a insegurança feminina. E ainda pra piorar, mais ainda, que já tava pior, ela ainda tá ali na companhia de homens que possivelmente são criminosos. No final da comic, se eu não me engano, eles se mostram ser pessoas boas, na verdade, mas eles têm aquela primeira impressão, assim, perigosa, pesada, não se mete com a gente, que a gente é muito bandido. Eles têm nomes estereotipados, que ainda pra piorar são pessoas que são bandidos e que o autor fez a questão de que eles fossem negros, porque como se já não bastasse toda a situação racista que a gente tem que enfrentar hoje em dia, ainda tem um imbecil desse que faz um negócio desse. Cara, eu fico extremamente revoltada com esse tipo de coisa, porque eu fico extremamente revoltada com esse tipo de posicionamento, de representação completamente errada e preguiçosa, sabe? Porque eu mesma já sofri situações onde as pessoas me julgam por causa da minha cor e é uma merda, cara. Eu não sou uma pessoa tão escura e já sofro com isso. Imagina as pessoas que são mais retintas que eu, entende? E aí vem um imbecil desse, enfim, eu acho que esse não é o tema central, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O Thomas achou que ele é um completo imbecil, ele já deixou alguns estereótipos racistas na série também, que geralmente são relacionados aos personagens, como o episódio em que a Chloe falou que o tio da Marinette fazia sushi, sendo que ele é chinês, e sushi é uma comida da culinária japonesa. Meio que colocando tudo no mesmo balaio, só porque é da Ásia e... Ai, tem olho puxado, é tudo igual. Eu acho que Miraculous é uma obra que tem muitos estereótipos e que ficariam muito mais bem escritos se fossem feitos por um ser humano pensante. Eu acho que qualquer criança que seja fã da série, que minimamente já tenha se ligado nesses problemas, pode fazer um trabalho de roteiro minimamente melhor do que essa companhia, esse estúdio horroroso que, meu Deus do céu, é coisa ruim atrás da outra. Os personagens já são ruins, o contexto já é ruim. Eu acho muito triste o que aconteceu com os protagonistas da série. A Marinette, que era uma pessoa tão legal no começo, assim, aquela pessoa que a gente queria ser amigo, que a gente queria estar perto, apesar dela já demonstrar alguns sinais, assim, de ser uma stalker. Agora ela é... Esse é o único traço de personalidade dela. O traço de personalidade dela é gostar do Adrien. E o Adrien, por si só, virou um mimado desgraçado,
que só se importa com ele mesmo, virou um egoísta, e logo ele que se importava com todo mundo. Ele só pensa nessa paixão esquisita que ele tem pela Ladybug, e o cara é gado da Ladybug. E é isso. Esse é o resumo dos personagens, e todos os outros são completamente rasos e só estão ali pra cumprir cota no plot. Bom, eu vendo essas coisas, nossa, eu fiquei assim... e se eu pegar e tentar consertar? Mesmo que já esteja tão cagado que nada que eu faça seja suficiente, porque eu sou só uma jovem adulta morando no Brasil com pouquíssimos recursos pra tentar fazer uma coisa grande. Mas ainda assim, eu comecei com redesigns, que era pra ser uma coisa completamente inocente, mas que foi isso que eu resolvi gravar um TikTok e explodiu. E hoje a minha conta tá no Twitter com quase 30 mil pessoas me seguindo. E aqui no YouTube já passam de 3 mil. E eu fiquei completamente pasma quando isso aconteceu. Porque apesar de Miraculous ser uma completa bosta, pelo menos o fato de ser uma bosta me trouxe coisas boas. O plot em si, ele se encaixa muito melhor se fosse pra um público mais crescido. Eu sinto que eles tentaram fazer uma coisa muito infantil, só que aborda temas muito pesados, como por exemplo a morte da mãe do Adrien, o luto que ele deveria estar, mas ele não tá. Diversas vezes, como no episódio de Natal, mostra o quanto ele é fragilizado emocionalmente por causa do sumiço da mãe dele. O quanto o pai dele é um bosta e ele não se sente amado por ninguém. A Marinette não, a Marinette é uma pessoa completamente idiota. Inclusive eu acho que na verdade o Adrien tinha que ser o protagonista da série. Ele tem muito mais do contexto pra estar inserido disso. A Marinette, ela podia ser uma personagem mais secundária, porque ela tem a cara pra isso. O Adrien, ele tem mais perfil pra ser um protagonista, assim, que lida bastante, que brinca com o emocional do público, que aborde temas, assim, de maneira sutil, mas que sejam importantes, como eu já vi muitas vezes em Steven Universe. Eu não vejo essa sensibilidade nos roteiristas de Miraculous. Não vejo essa sensibilidade que a Rebecca Sugar teve de tratar assuntos do Steven. Agora em Steven Universe Future, eu acho que descarrilhou um pouco dos poucos episódios que eu vi. Mas dos episódios da primeira série de Steven Universe que eu acompanhava, quando eu era adolescente, eu gostava muito. Eu, assim, não tenho nada a reclamar, sabe? Porque eles tratam temas como abandono, como relacionamentos abusivos, de uma maneira, assim, sutil, que te faz entender a mensagem, de uma maneira que não é escancarada, que não é, ai, crianças, eu estou passando por um abuso, porque muitas vezes você nem sequer percebe quando você está passando por um abuso psicológico. E eu acho muito sutil e boa a maneira na qual os roteiristas de Steven têm essa sensibilidade. Enfim, eu tentei colocar um pouco mais de personalidade e representatividade nos personagens, porque eu acho que é isso que Miraculous precisa. Ele precisa de personagens mais profundos, que sejam bem escritos e que não sejam só aquele feijão com arroz, porque passam as temporadas e a Marinette continua a mesma, ela não aprende com os erros dela, ela faz todo e qualquer tipo de merda existente, e a Tiki tá sempre lá pra consertar, e ela tem o poder do Miraculous da Joaninha pra consertar qualquer reparo, pra reparar qualquer coisa que ela tenha feito, pra reparar 1000 vezes a Torre Eiffel, que sempre cai. Eu não sei o que esses vilões têm de tara com a Torre Eiffel, porque ela sempre cai em qualquer episódio. Eu acho isso engraçado. Falando sobre representatividade, eu tentei fazer com que eles fossem mais humanos, né? Como se eles não fossem alienígenas, que nem é no Miraculous original. E aí eu tentei mudar um pouco eles. Por exemplo, a Marinette, eu tentei trazer um pouco de brasileiridade pra ela. Eu não sei se essa palavra existe, mas eu fiz o Tom ser pernambucano e negro. E aí ele veio morar na França, ele se casou com a mãe da Mari, e aí eles tiveram ela, então ela é negra. Ela é Blasian, na verdade, porque ela também é parte chinesa. O Adrien, ele é uma pessoa com deficiência, porque ele tem um problema no joelho que faz ele constantemente ter que usar muletas. Inclusive, muita gente me perguntou, como é que ele vai ser o Cat Noir se ele tem esse problema no joelho? Ele vai ficar pulando e aí ele volta com o joelho todo cagado pra casa? Então, eu pensei que na forma de Cat Noir, talvez o Plague se ligasse nesse problema e desse meio que um abafador de impacto pra ele poder usar no joelho dele enquanto ele estivesse salvando Paris. Eu nem sei se isso existe, mas assim, é uma comic sobre adolescentes com poderes mágicos em Paris, então eu acho que qualquer coisa pode acontecer. Eu fiz a Chloe ser lésbica, porque eu acho que tava precisando um pouco de representatividade LGBT no geral no elenco principal.
Eu não vejo isso, eu só vejo todo mundo querendo o Adrian. E, meu Deus, o Adrian é muito gatinho, olha só. Que gato, lindo. E eu fiz ela ser uma pessoa melhor, né? Porque, misericórdia, não é possível que a Chloe da série seja tão ridícula a esse ponto. Ela trata todo mundo mal e o pouco de desenvolvimento que ela teve, o Thomas cagou na cabeça dela. A Chloe era a melhor personagem que a gente tinha. Ela era a personagem mais bem construída, que tinha consequências dos atos dela, que apesar de metade da cidade já ter sido akumatizada por culpa dela, ela era uma pessoa, assim, humana. A gente sentia que a Chloe era humana. E aí eles só resolveram fazer ela voltar a ser do mal, voltar a trabalhar com Rockmoth, mesmo depois de tudo que ela passou, Chloe. Então eu fiz isso, eu fiz ela ser uma pessoa melhor. E ela tem um crushzinho na Sabrina também. E a relação que ela tem com o Adrian é mais como irmãos. Como eles cresceram juntos, eles têm muito isso de serem meio que primos. Então eles se tratam muito como irmãos, eles ficam se batendo, eles ficam... Nossa, o Adrian virou machista. O Luca, eu fiz ele ser negro também. E inclusive ele é o meu filho favorito, porque eu gostei bastante. Eu vou admitir que, modéstia à parte, eu gostei do design que eu fiz pra ele. Eu fiquei feliz, eu tentei colocar algumas referências punk nele. Tentei fazer o Jagged Stone ser um pai melhor, apesar de separado. Ele é uma pessoa responsável, uma pessoa que paga pensão em dia, que não abandonou a Narca, que no caso é a mãe do Luca. Eu lembro o nome de todo mundo porque eu tenho uma memória ótima. Ele é amigo de infância da Mari. E ele não é aquela pessoa perfeitinha que ele é na série, porque o mundo pode estar caindo, que o Luca, ele vai ter a maior calma de um anjo e vai continuar sendo legal com todo mundo. A Marinette literalmente confundiu ele com o Adrian enquanto eles estavam namorando e ele ficou de boa com isso. Então eu tentei fazer ele ser mais humano, ele ter emoções negativas. Eu tentei fazer a Kagami ser possivelmente autista também. E quando ela conhece a Marinette, que é uma pessoa autista também, ela começa a se entender e ela começa a ver. E eu inspirei muito isso na minha experiência também, porque eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu ainda não tenho meu diagnóstico oficial, mas tudo indica que eu faça parte do espectro. Então eu tentei trazer um pouco da minha vivência nesse lance da Kagami também, de notar os traços dela e tentar se humanizar mais. Eu fiz o Nino ser brasileiro, ele é pernambucano, ele é primo da Marinette, inclusive. E ele tem vitiligo, porque eu acho que isso é uma coisa que falta muito. Eu vi... Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vi que teve gente com vitiligo que ficou feliz quando eu fiz isso com o Nino. É uma sensação, assim, muito boa de ver que tem gente que se identifica fisicamente com os personagens e ficam felizes, porque é uma coisa que eu nunca tive quando era criança. Quando eu era pequena, me ensinaram a odiar o meu cabelo cacheado, eu alisava ele. Me ensinaram a não gostar da minha pele, me ensinaram a querer ser branca. Então, eu acho isso muito importante de ter essa representatividade. Cara, dando um exemplo hoje em dia da Turma da Mônica, que eles adicionaram a Milena no elenco principal, eu fiquei tão feliz quando eu vi as crianças dizendo: olha, mamãe, parece eu, porque isso é um sentimento que não tinha na época que a gente, dos anos 2000, quando a gente era pequeno, nunca teve isso. Era um sentimento que não tinha quando a gente era pequeno, a gente que é dos anos 2000. Hoje eu consigo ver um pouco mais disso na mídia, embora não seja tanto, eu consigo ver um pouco mais disso. Ainda acho que é pouco, mas pelo menos é algo. Mas eu acho que a gente ainda não tem que se contentar com isso. Enfim, pra finalizar, eu fiz a Alia ser TDAH, ela tem TDAH, e ela é uma pessoa plus size, ela é mais gordinha, porque eu queria colocar um pouco de mim em cada um dos personagens. Então eu fiz a Alia ter essa característica minha, que é ser um pouco mais gordinha também. Porque desde que eu sou pequena eu tinha alguns problemas com a minha autoestima por conta de ser uma pessoa acima do peso. Alguns médicos já falaram muita merda pra mim. Teve uma médica que falou que eu ia morrer quando eu tivesse 30 anos por causa do teor de colesterol no meu sangue, sendo que agora há pouco eu descobri que é completamente normal. Ou seja, tem muitas pessoas gordofóbicas por aí, pessoas que não estão nem aí pra gente. E o que me revolta mais ainda em Miraculous é o fato de que a única pessoa plus size que a gente tem é a Milene, que mal aparece. Apesar dela ter um Miraculous e, olha só, ela apareceu e é uma super heroína. Não, só fizeram isso com ela pra cumprir cota. Eu tenho certeza que foi por causa disso. E ela ainda traz aquela controvérsia que é o fato de que ela é branca e usa dread.
é meio esquisito. Não vou dizer que... Não vou xingar ninguém, só tô jogando os fatos aqui na mesa. Acho suspeito, acho sus. E agora mudando um pouco o tópico, vou falar sobre o plot que eu planejei, porque eu acho que Miraculous, eles só tem... Lidando com o Hawkmoth, eles só tem plot suficiente pra uma temporada, mas eles quiseram expandir pra 12! 12 temporadas com o mesmo vilão. A mesma fórmula. Hawkmoth acomatiza a pessoa vira acomatizada, a pessoa destrói Paris. Oh meu Deus, Ladybug e Cat Noir aparecem, destrói vilão, salvam todo mundo, libertam o Akuma. Hawkmoth fala, ah, malditos, mas da próxima vez eu irei pegá-los. E ele não consegue. Olha, eu fico extremamente assim, horrorizada com o fato de que ele é um velho. Ele é um cara que já tem uma boa... Ele é uma pessoa que já tá acostumada a lidar com todo tipo de pessoa, porque ele é famoso. E ele já tem mais experiência de vida pra saber manipular 2 adolescentes. A coisa mais fácil do mundo é você manipular um adolescente. Se você botar, sei lá, uma musiquinha do TikTok pra tocar em algum lugar, o adolescente vai lá porque ele quer mostrar que ele conhece a música, mas... Não, o cara, ele é burro, ele não sabe ser um vilão, mesmo sendo, oh meu Deus, olha que cara poderoso, olha que cara rico. Eu nunca vi ele demonstrar mais do lado humano dele. Quais são os medos do Gabriel? Por que ele quer a Emily de volta? O que ela representa pra ele? Por que ele trata o Adrien tão mal se ele ama tanto o filho dele? Ele gosta da Natalie ou não? Inclusive eu adorei a parte em que ela deu um porradão nele, achei muito maneiro. Slay Queen. Eu acho que os vilões, inclusive, eles têm que ter um bom motivo pra serem acumatizados, porque eu vejo... Ai meu Deus, derrubei um copo no chão. Akumatizado. Haha, eu sou o quebra-copos e vou destruir Paris. Mas assim, eu tentei trazer, primeiro, menos vilões. Tentei dar um cooldown nos poderes do Gabriel como Hawkmoth, porque eu fiz ele não ser um escolhido pelo Miraculous, então ele meio que tenta meios externos pra poder ativar os poderes dele, e isso faz ele ficar cansado demais pra usar os poderes dele em um curto período de tempo de intervalo entre eles. Então eu fiz poucos vilões usando essa desculpa. Então eu selecionei 4 vilões aqui. Foi a Tormenta, a Lady Wi-Fi, a Queen Wasp, que ao invés da Chloe é a Zoe, e o Chat Blanc, que aparece no final. A Tormenta foi akumatizada porque ela perdeu o emprego e ela teria que se sustentar sendo uma mulher sozinha na França e tendo o irmãozinho dela pra criar. Isso tudo tava no roteiro. A Lady Wi-Fi, que é a Alia, ela vê o desespero da mãe dela, que é a cozinheira do hotel, que tá trabalhando pro Gabriel no momento, e ela tá visivelmente cansada e guardando muitos segredos que são do Gabriel. E a Alia, ela se sente tão incapaz de conseguir descobrir esses segredos que ela acaba akumatizada. E isso, inclusive, vira uma coisa que ela usa depois, as memórias poucas que ela teve enquanto ela estava akumatizada, pra poder descobrir a verdadeira identidade do Gabriel. Então acabou que ele se ferrou por ter akumatizado ela. Então, as ações do vilão também tem que ter consequências pra ele. Eu não sou a melhor pessoa pra escrever um vilão, inclusive essa foi uma das partes que eu mais me inculquei tentando fazer. Eu tive que pesquisar, eu tive que tentar escrever melhor, porque um vilão, ele é humano também. Ele tem medos, ele tem alegrias, ele tem objetivos, ele é uma pessoa humana. E inclusive ele tá lidando com o filho dele, então algum resquício de amor pelo Adrien ele tem que ter. A Queen Wasp, que na verdade é a Zoe, inclusive tem até fotinho dela, ela quis ser akumatizada porque ela sabia do plano do Gabriel, que na verdade quem matou a Emily foi ele, e ela viu, porque a Emily, ela descobriu alguns segredos da empresa que ela não devia ter descoberto. Então o Gabriel matou ela, e ele estava trabalhando em um experimento que era feito para armazenar as memórias de pessoas que já tinham sido mortas. E aí ele ia poder usar a inspiração, na maioria das pessoas que ele armazenava a consciência, na verdade, eram artistas, pra poder usar na moda. E aí era desse jeito que ele ficava famoso, porque eu escrevi uma backstory pra ele, onde ele foi uma pessoa completamente negligenciada pelos pais. Inclusive isso refletiu na criação que ele deu pro Adrien. E aí acaba que ele tenta ter atenção de qualquer jeito, ele tenta ser famoso pra poder sentir que ele tá sendo alguém. Então ele faz isso, e a Emily, como ela era uma das maiores inspirações da vida pra ele, ele tenta armazenar a consciência dela, mas como ela já sabia, ela faz isso antes dele. Ela armazena a própria consciência, ela deixa num pendrive, que meio que... Enfim, ela ela soube como fazer isso, e ela deixa pro Adrien, pra ele encontrar. E esse é o plot inteiro da série, é eles tentando encontrar esse pendrive, que não é exatamente um pendrive, é um dispositivo
O bichinho ele é feio, tá? Como protótipo ainda, mas enfim. E aí a Zoe, ela não é uma pessoa ruim, só que ela tenta fazer com que ela seja. E ela é aliada do Félix. Eles quatro, o Adrian, a Chloe, a Zoe e o Félix cresceram juntos, eles eram como uma família, mas quando eles descobriram, eles eram crianças quando o Gabriel matou a Emily, então eles ficaram, a gente precisa fazer o possível pra afastar a Chloe e o Adrian desse maluco que matou a mãe dele. Então eles tentam armar um teatro lá, inclusive é isso que faz o Adrian começar a ter problema no joelho, porque ele se lesiona durante isso. E aí eles fazem parecer a culpa disso ser do Gabriel, e é isso que faz ele se afastar do pai dele. E aí eles executam o plano, só que como consequência, o Adrian, por saber que o Félix e a Zoe estavam por trás disso, ele se afasta deles, e a Chloe também, e eles passam a meio que se odiar. E então, o que eu quis fazer aqui é trazer várias consequências para as ações, entendeu? Fazer tudo refletir em algum momento. Eu acho que eu exagerei até no roteiro, eu não devia ter, eu não precisava ter ido, acho que tão fundo, mas é isso que acontece quando um hiperfoco acontece, galera, é isso. E o Chat Blanc, ele vira o Chat Blanc bem no finalzinho, quando eles estão ali no finale, passou outro carro, eles estão ali no finale tentando derrotar o Gabriel, só que tudo dá errado, e os heróis perdem, e eu acho muito importante isso também, de fazer o herói perder em algum momento. Depois eles conseguem ganhar, obviamente, porque a Marinette tem o poder do protagonismo, e ela salva todo mundo, Mas enfim, os heróis perderem é um trope, assim, que eu gosto, porque mostra que eles são adolescentes, eles são incapazes de muita coisa, eles estão lutando contra um cara que ele tem o dinheiro ao favor dele, ele tem cientistas que estão trabalhando com ele pra poder trazer a esposa dele de volta, assim, misturando com magia com ciência. E aí o Adrian, ele descobre tudo, e aí ele vê que ele tava acontecendo tudo debaixo do nariz dele e ele nunca soube. E aí ele se sente tão incapaz que ele abre uma brecha pro pai dele acabar comatizando ele. E até aqui o Shot também, que ia ser uma vilã original, que ia ser a Sabrina. Eu sei que a Sabrina já foi acomatizada 2 vezes, que ela vira tanto aquela menina invisível quanto a menina que consegue roubar os poderes dos outros. Eu acho que teve outra vez que ela foi acomatizada também, porque eu acho que o roteiro gosta muito de acomatizar a Sabrina por algum motivo. Mas, enfim, eu ia criar aqui o Shot, que ia ser meio que uma mistura entre Portal e Danganronpa, que eu ia fazer ser um twist completo na realidade, e isso ia fazer a Alia ganhar o... Não, isso ia fazer o Nino ganhar o Miraculous dele e a Kagami aparecer com o dela também, que ela já tinha, que ela trouxe do Japão. E, enfim, ia ser uma coisa de doido, só que eu me senti muito incapaz de sustentar um capítulo maluco desse. Porque, assim, eu não encontrei ainda um contexto pra fazer ela ser akumatizada, mas eu tava planejando. E ia ser alguma coisa em que ela ia ter meio que uma morte fake, que ia causar meio que um class trial do Danganronpa. Ia ter muita referência, a Layla ia aparecer sendo meio que o Makoto. Enfim, é uma doideira porque eu sou completamente apaixonada por Danganronpa, então eu tentei trazer o máximo de referências a isso possível. Inclusive o Adrian é a cara do Nagito. Eu tentei lentamente fazer o casaco dele ser mais escuro pra ele realmente ser a cara do Nagito. Inclusive, um fun fact sobre o Adrian, ele tem o mesmo dublador do Nagito em inglês, olha que legal. Que é o Bryce Papenbrook, que inclusive esse cara tem todo e qualquer desenho, obra, qualquer coisa fictícia que exista. Daqui a pouco ele tá até no Genshin também, inclusive me surpreende o fato de que ele ainda não tá no Genshin. Por fim, eu coloquei tanta expectativa nisso que eu acabei me esgotando. Porque, assim, é como eu disse, é isso que acontece quando um hiperfoco acontece comigo. Eu fico tão obcecada por isso que é a única coisa que eu respiro. Quando eu tava cozinhando, eu tava pensando em Miraculous. Eu tava tomando banho, eu tava pensando em Miraculous. Eu via alguma coisa estúpida acontecer comigo, eu falei, nossa, eu posso botar isso na comic de Miraculous, vai ficar legal. E aí eu falava com os meus amigos, e aí eu falava, isso aqui que ele me falou pode virar um diálogo na comic de Miraculous. Mas, assim, o tempo passou, eu fui mudando de opinião. Eu ainda amo isso, porque eu sou completamente grata a Miraculous por ser tão ruim, a ponto de um reparo que eu tentei fazer, que não foi bom, tá? Eu não tô dizendo que o que eu fiz foi bom. O negócio é que a série é tão ruim que qualquer coisa que qualquer pessoa tente fazer, fica melhor. Eu sou completamente agradecida por essa oportunidade de crescer na internet. Me trouxe muita coisa boa, me trouxe pessoas novas que eu conheci, me trouxe novas amizades, me trouxe muitas coisas, assim, posso dizer muitas coisas mesmo.
Mas, enfim. Enfim, pela 40ª vez nesse vídeo. Obrigada por ter assistido. Um grande beijo na sua bochecha, porque eu não sei se você gosta de beijo na boca. É isso. Fica bem. Se cuida. Beba água e não use drogas. Tchau.